Pessoal, hoje a gente veio falar aqui para vocês um pouco sobre a apneia do sono. Vocês sabem o que é a apneia do sono? Esse nome quer dizer a parada de respiração que acontece durante o sono. Isso acontece com muitas pessoas, uma frequência que você não pode imaginar. Muitas pessoas têm esse problema e às vezes nem sabem que tem esse problema, porque acontece durante o sono. Se não é uma pessoa do lado observar, e às vezes até se preocupar com essa situação, isso passa desapercebido. E quando você sabe que você está tendo uma apneia do sono, se não foi alguém que te avisou, se não tem alguém do teu lado para te avisar? Bom, alguns sinais de que você possa estar tendo apneia do sono é o fato de você às vezes já acordar cansado. Por quê? Quem tem apneia do sono tem um baixo índice de desenvolvimento do sono. O sono não rende, não é um sono de qualidade. O sono não consegue chegar nas fases mais profundas que a gente precisa descansar o corpo. Então, é aquela pessoa que às vezes vai aprofundando no sono, o sono vai se aprofundando cada vez mais, e quando ele chega naquela fase melhor, que é o estado REM, né, que vem de Rapid Eye Motion, que é a fase em que o olho está fazendo um movimento involuntário, que é quando realmente o corpo está descansando, essa pessoa tem essa apneia, esse engasgo, vamos dizer assim, e volta a superficializar o sono. Ela volta a quase acordar. Muitas vezes ela não acorda, mas aquele sono não fica na fase profunda durante o tempo que ela precisa ficar para que aquela pessoa possa descansar. Isso vai ter várias repercussões, inclusive para quem trabalha às vezes com maquinário pesado ou quem dirige. Isso pode ser bastante preocupante, bastante perigoso, porque são pessoas que vão estar durante o dia com uma certa sonolência. O trabalho não vai render e pode evidentemente se tornar bastante perigoso. Aumento de peso. É comum que a pessoa que tem apneia do sono, essa apneia do sono pode ser provocada pelo aumento de peso e ela também pode levar ao aumento de peso, porque você pode perguntar para qualquer nutricionista, a primeira pergunta que ela vai fazer para você, ou um endocrinologista, quando você está acima do peso é: como é que é o teu sono? Sem um sono relaxante, um sono profundo, você não consegue metabolizar tudo que você precisa metabolizar para ter a perda de peso. Problemas cardiológicos. Você tem ideia que a apneia do sono e o próprio ronco também, por que não, consegue levar a problemas que levam a uma perda da capacidade do coração de bombear o sangue da maneira que ele deveria bombear, para que você possa ter uma respiração tranquila. O coração acaba tendo que trabalhar em dobro. Você tem, na verdade, uma sobrecarga cardíaca para que o organismo consiga compensar essa falta de oxigenação. O ronco é um problema óbvio. Muitas pessoas às vezes não observam essa apneia do sono, mas observam o ronco, que é o primeiro grau, né? É o passo antes de chegar na apneia. O ronco para muitas pessoas pode parecer engraçado, mas já é um sinal de preocupação. Não tem nada de engraçado, porque já pode estar fazendo com que uma pessoa não esteja respirando como ela deveria. E tudo isso, esses problemas que eu falei, foram na maioria relacionados ao adulto. E na criança? Na criança isso pode ser ainda pior. Por quê? A criança se encontra num estado de desenvolvimento, ela ainda está se desenvolvendo, ela ainda precisa desenvolver todos os ossos do rosto, crescimento de uma maneira geral e arcada dentária. A pessoa que respira pela boca, a criança, principalmente a criança que respira pela boca, ela vai ter várias alterações. Não só ela vai ter um déficit de crescimento, que ela poderia crescer mais e não vai crescer por causa disso, assim como alterações na arcada dentária. O respirar pela boca faz com que essa criança tenha várias alterações na arcada dentária. São problemas que são difíceis às vezes de serem corrigidos com ortodontia e às vezes precisam até de cirurgias ortognáticas para serem resolvidos. E a gente sabe que isso não é necessário. Uma vez que você corrige esses problemas na criança, ela não vai precisar fazer tudo isso, nem usar tantos anos de aparelho, nem fazer nenhum tipo de cirurgia no futuro ortognática para resolver. Isso dá para se resolver sim, contanto que você resolva o quanto antes, que é justamente na fase em que essa criança vai estar desenvolvendo todo esse crescimento dela. Outra coisa que acontece também, e é bastante comum nas crianças que têm dificuldade de respirar pelo nariz e roncam, são as sinusites. Por quê? As sinusites muitas vezes acontecem por causa da falta de oxigenação dos seios da face. Então é uma criança que normalmente não respira bem, e isso vai gerar uma condição de falta de oxigênio anaeróbios, uma condição anaeróbia que a gente chama, que é uma condição propícia para o desenvolvimento de bactérias. Tentando ilustrar um pouquinho aqui para vocês, a situação é essa. A gente tem os seios da face, certo?
E uma vez que essa criança não esteja respirando bem, que ela esteja roncando, então, às vezes é uma criança que vai estar tomando quase que mensalmente algum tipo de antibiótico. E o pior, cada vez mais forte, cada vez mais potente para conseguir combater essas bactérias. E por último, que eu queria dizer aqui para vocês, que é uma novidade, nem sempre novidades são boas, né? Os últimos estudos que têm saído da neuropediatria mostram que crianças que não respiram bem pelo nariz, crianças que roncam à noite, que têm um déficit de oxigenação, também vão ter um déficit de desenvolvimento neural. Eles fizeram estudos com ressonância magnética mostrando que o desenvolvimento cerebral de uma criança que não respira bem pode ser bem inferior a uma criança que respira normalmente. Gente, isso é querer dizer que uma criança vai ter um cérebro menor, menos desenvolvido do que uma criança que está respirando normalmente. Isso é muito sério, a gente não pode deixar isso acontecer. Tem como solucionar. Faz o seguinte, procura a gente, entra no nosso canal. A gente tem várias maneiras de contato para poder te ajudar. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma maneira. Até a próxima!